Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer com vocês alguns exemplos rapidinhos do Sequen de 3, de deslocabilidade interna e externa, para a gente começar a estudar o método dos deslocamentos. Caso você ainda não tenha visto, para estruturas planas, a gente tem que o número de deslocabilidades internas de uma estrutura DI é igual ao número de nós rígidos que ela possui, e o número de deslocabilidades externas, DE, dessa estrutura, é o número de apoios do primeiro gênero que a gente tem que adicionar para que todos os nós fiquem sem deslocamentos lineares. Pode parecer um pouco confuso assim, só lendo o texto, mas a gente vai fazer alguns exemplos que com certeza vão ajudar. Se você quiser fazer junto, todos os exemplos que eu vou fazer aqui agora são no livro 3 do seguinte, a partir da página 8. Então, sugiro que você tente fazer isso sozinho e depois acompanhe aqui o vídeo para ver se você está fazendo certo com um raciocínio legal, tá bom? Vamos começar aqui pelo exemplo A. Como a gente leu ali em cima, o DI, que é o número de deslocabilidades internas, vai ser o número de nós rígidos que a gente tem nessa estrutura. O que é um nó rígido? São esses nós aqui que não tem nenhuma rótula nele. Nenhuma rótula e nenhum apoio. Então, esse nó aqui não é um nó rígido porque ele é um engaste. Se ele fosse um apoio do, sei lá, do primeiro gênero, também não seria um nó rígido porque ele é um apoio. Então, aqui, nesse caso, a gente vai ter que o nosso DI é igual a 3. O DE, eu até colei essas duas figurinhas ao lado aqui para dar uma ajudada, vão ser o número de apoios do primeiro gênero que a gente tem que adicionar para essa estrutura se tornar indeslocável, não ter nenhum deslocamento linear. O que me ajuda a entender se ela tem algum deslocamento linear ou não? É eu ver como essa estrutura vai se movimentar. Por exemplo, nesse caso aqui, essa estrutura tem uma rota. Se essa barrinha, por algum motivo, fizer esse deslocamento aqui, nessa rótula, embora esteja engastado aqui, ela ainda consegue fazer isso aqui. Essa outra barra aqui do lado vai ficar assim, essa aqui vai se mover junto. Essa de cima aqui pode ou se deslocar ou ficar deslocado. No nosso caso aqui não importa muito. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar um apoio do primeiro gênero aqui para essa barra não conseguir fazer esse movimento aqui, na horizontal. Então, vamos adicionar um apoio do primeiro gênero bem aqui. Legal, a gente bloqueou ali, então estamos bloqueados aqui. Entretanto, como a gente ainda tem essa rótula aqui, mesmo que essa parte de baixo aqui não se mova, essa parte de cima, essa barrinha aqui de cima, ainda consegue, por exemplo, ir para esse lado aqui. Aí, essa barra aqui se deslocaria, ficaria desse jeito aqui. Então, a gente também precisa adicionar outro apoio do primeiro gênero ali para ela não se deslocar. Então, o nosso DE vai ser igual a 2. O D é só a soma do DI mais DA. Então, o nosso grau de deslocabilidade dessa estrutura vai ser 3 mais 2, que é 5. Vamos aqui para o exemplo B. Novamente, o número de deslocabilidade interna é só o número de apoios rígidos que a estrutura tem. Então, nessa estrutura aqui, a gente vai ter 1, 2, 3. E o número de deslocabilidades externas vai ser quantos apoios do primeiro gênero a gente precisa colocar para que ela não se mova. Uma coisa que me ajuda um pouco também a ver como é que essa estrutura pode se movimentar é tentar adicionar uma força nela. Por exemplo, se a gente adicionasse uma força bem aqui em cima, essa estrutura, esse nó aqui ia se deslocar um pouco para baixo, e a estrutura ia fazer assim, meio que abrir um pouquinho assim. Então a gente precisa adicionar um apoio aqui, um apoio aqui, para que justamente ela não faça isso. Se a gente, agora com esses dois apoios, se a gente colocar se a gente aplicar uma força aqui em cima, ela não vai abrir desse jeito. Mais ou menos isso que eu gosto de fazer também. Ok? Então, o nosso DI é 3, o DE é 2 e o D final é 5. Vamos lá para o exemplo C. DI, número de nós rígidos, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, DI é igual a 8. No DE, vamos fazer de novo o esquema de aplicar uma força. Por exemplo, se eu aplicar uma força aqui, o que a nossa estrutura vai tender a fazer? Coisa mais ou menos assim. Mesmo que a parte de cima não se mova, continua a mesma coisa. Então, a gente precisa colocar um apoio de primeiro gênero aqui para travar esse movimento. Bacana. Vamos jogar nosso apoio aqui. Mesmo a gente colocando esse apoio, se a gente aplicar uma força aqui em cima, por exemplo, essa parte aqui de baixo pode continuar a mesma coisa. Nosso apoio está aqui.
mas essa parte de cima pode se mover do mesmo jeito, fazendo um movimento mais ou menos assim. Então a gente também precisa adicionar um apoio aqui em cima. Bacana. Na horizontal, estamos fixos, rígidos, sem movimentação, mas e na vertical? Se a gente adicionar uma força vertical, por exemplo, essa estrutura poderia fazer algo assim. Meio que é uma barriguinha aqui nesse canto. Mesmo que a parte do lado aqui fique assim, mais ou menos isso que poderia acontecer. Então a gente precisa adicionar um apoio do primeiro gênero aqui e de maneira similar aqui do outro lado também. Então nesses dois pontos aqui a gente tem esses dois apoios do primeiro gênero. Então o nosso número de deslocabilidades externas é 4. 4 mais 8, 12. Indo para a letra D, daí a gente tem 1, 2, 3, 4 nós rígidos, então o nosso DI vai ser 4. E pro DE, a primeira coisa que a gente precisa fazer é travar essa perninha aqui. Então a gente já coloca um apoio nela. Segundo, vai ter essa outra imagem aqui. Se, por exemplo, a gente tem nosso apoio aqui, se a gente adicionasse uma força colocando de cá da direita para a esquerda só para facilitar um pouco a visualização, se a gente adicionasse essa força aqui, a nossa estrutura poderia fazer algo assim, por exemplo. Salto ele um pouquinho mais para lá, né? Poderia fazer algo assim, mesmo que essa parte de cima aqui não se movesse. Então a gente precisa adicionar um apoio aqui para travar isso. Então a gente tem o apoio ali embaixo e esse apoio aqui em cima. Tendo os nossos dois apoios aqui, a nossa estrutura ainda conseguiria se movimentar, se a gente adicionasse uma força aqui, por exemplo. Essa rótula aqui possibilita esse tipo de movimentação. Então a gente também precisa adicionar um apoio do primeiro gênero ali. Então o nosso DE final vai ser 3 e o D vai ser 7. Indo para a letra E. Nosso número de deslocabilidades internas vai ser 1, 2, 3, 4. Mesmo que as barras se encontrem assim num ângulo, ainda conta como um nó rígido. Ou aqui, que é encontro de 3 barras, ainda conta. Então o nosso DI vai ser igual a 4. O nosso DE, vamos aplicar aqui na nossa figurinha auxiliar uma força da esquerda para a direita aqui, por exemplo. A nossa figura ia querer se mover desse jeitinho aqui. Então, mesmo que essa parte de cima aqui continuasse paradinho. Então, a gente precisa adicionar um apoio nesse ponto aqui para que isso não aconteça. E esse, na verdade, é o único apoio que a gente precisa adicionar para que essa estrutura se torne deslocável. Então, o nosso D é igual a 1. E o D, que é a soma dos dois, é igual a 5. No exemplo F, a gente tem que o grau de deslocabilidade interna vai ser esse encontrozinho aqui entre essas barras. Essa aqui, essa rótulazinha aqui é como se ela estivesse se apoiando aqui nessas outras barras. Então, a gente só tem 1 grau de deslocabilidade interna. E de deslocabilidade externa, a gente não tem nenhum grau. Qualquer força que a gente colocar aqui, por exemplo, aqui na horizontal, essa aqui trava. Se a gente colocar uma na vertical, esses dois apoios aqui vão travar. Então, o nosso DE é igual a 0. Aqui é o DI. Então, o D vai ser igual a 1. Na letra G, o nosso DI vai ser igual a 3. 1, 2, 3, como eu tinha falado anteriormente. Mesmo se as barras estiverem inclinadas uma em relação à outra, continua sendo um nó rígido. Então, a gente tem que o nosso DI vai ser igual a 3. E o nosso DE também vai ser igual a 0. Se, por exemplo, a gente aplicar uma força aqui. O fato dessa barra aqui estar na diagonal vai impedir com que essa barra aqui consiga se movimentar na horizontal. Então, ela vai travar essa outra barra. Mesma coisa se a gente adicionar essa força aqui. Essa barra aqui vai estar impedida de se movimentar assim, por exemplo, por causa dessa outra barra aqui que está na diagonal. Então, o nosso DE vai ser igual a 0. E o D, que é a soma dos dois, vai ser igual a 3. Na questão H, a gente tem essa barra aqui bem interessante,
em balanço, e quando você vê uma barra em balanço, você pode simplesmente substituir ela pelas forças que atuam nela mesma. Fernanda, como assim? Eu pego essa barra aqui, eu tenho essas 3 forças aplicadas, essas 2 forças aqui em específico estão querendo fazer que essa barra faça alguma coisa assim, então nos causam um momento aqui nesse ponto D, então a gente pode substituir elas por esse momento aqui, e essa força aqui, a gente só coloca, ficou feio aqui, nesse ponto, só desloca ela, né, só traslada ela um pouquinho para baixo. Fazendo o mesmo pensamento que a gente estava fazendo nas outras questões, então, a gente tem que o nosso DI vai ser igual a 1, só esse cantinho aqui. O nosso DE, por exemplo, essa força em azul aqui que está sendo aplicada, ela consegue deslocar essa barra aqui, fazer com que a estrutura queira se deslocar mais ou menos dessa maneira aqui. Então, se a gente travar, colocar um apoio aqui, por exemplo, ou aqui em cima, tanto faz, a gente consegue parar esse movimento. Então, o nosso DE é igual a 1. E esse é o único apoio de primeiro gênero que a gente precisa colocar para tornar essa estrutura deslocável. Então, o nosso D vai ser igual a 1 mais 1, 2. Então, a gente pode ver que essa parte de descobrir o grau de deslocabilidade das estruturas não é uma coisa tão difícil, mas que leva um pouco de prática e você fazendo vários exemplos, eu acho que a gente consegue assimilar bem melhor o conteúdo. No próximo vídeo, eu quero fazer com vocês mais alguns exemplos desse conteúdo, só que dessa vez com grelhas, que a situação muda um pouquinho, mas também não é muito difícil. Caso tenha ficado alguma dúvida, você pode colocar ela nos comentários ou escrever um e-mail pra gente no petenqnb@gmail.com. Até o próximo vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Tchau, tchau!